Olá, pessoal, muito bem-vindos. Mais um webinar da Bravo Solutions e da Vesatec, patrocinado aí pela Freshworks. E hoje eu trago ninguém mais do que o nosso embaixador IT aqui no Brasil, o Renan. E o Renan ele vai trazer aí um masterclass de IT focado em incidentes. Então, se você é gestor aí de TI ou trabalha na área de tecnologia, quer aprender um pouco mais sobre o framework mais conhecido no mercado de governança e de gestão na área de tecnologia da informação, a gente está com um especialista aqui, o cara que sabe tudo sobre isso aí, e ele dá aula disso. Então, de verdade, eu estou muito orgulhoso em poder trazer esse conteúdo para toda essa comunidade aqui nossa de clientes, da Bravo, da Vesatec e também da Freshworks. Então, Renan, dá um oi aí para a galera. Ô, pessoal, tudo bem com vocês? Satisfação enorme estar junto com todos vocês aqui nessa live, onde nós vamos falar sobre gestão de incidentes, sobre ITIL, um assunto que particularmente nós aqui na Vesatec e na Bravo Solutions respiramos quase todo dia. Então, compartilhar conhecimento com vocês vai ser muito legal. Muito bem, e aí, gente, para a gente começar aqui o nosso evento, tá? Sem muita enrolação aqui, eu vou primeiro passar aqui pela nossa, para todo mundo conhecer um pouquinho mais de quem é a Bravo, né? Quem então não nos conhece, saber quem é a Bravo, saber um pouco mais quem é a Vesatec e também quem é a Freshworks, né? Que a Freshworks é o nosso principal parceiro aqui de sempre de nossos webinars. Então, essa masterclass aqui, ela vai focar sobre um pedacinho da IT, mas um pedacinho muito pequeno. Então, essa pílula de conhecimento que vocês vão receber hoje aqui, espero que seja muito proveitosa no dia a dia de vocês, né? E assim, a ideia é ser bem dinâmico. Então, eu vou falar rapidinho, eu vou sair fora aqui, não vou ficar falando, e vou deixar o Renan dar a aula dele mesmo, tá? E depois, no final, eu volto aqui com vocês. Mas antes, eu só quero passar rapidamente aqui para apresentar, então, quem está fazendo aí quem está dando apoio para esse evento. Então, a Bravo Solutions aí, né? A Bravo Solutions é uma empresa de consultoria, implementação e soluções de nuvem. Então, nosso compromisso aí com vocês é basicamente simplificar a tecnologia, trazer ela, descomplicar ela, né? Então, no dia a dia a gente fala muito em tecnologia, fala muito sobre como a gente aplica isso e aí aonde entra a Bravo, entra nisso, em como a gente aplica a tecnologia dentro do seu negócio e traz resultado para ele. E aí, dentro do nosso portfólio, né, de serviços aqui, nós temos consultoria, implantação e suporte, né? E a consultoria, na verdade, é a Vesatec. Então, dentro do portfólio da Bravo de consultoria, temos a Vesatec. Que a Vesatec é a nossa empresa irmã e agora agora não, né? Já faz um tempinho, né, Renan? Parece que foi ontem, né, Bruno? O tempo passou tão rápido. Então, no mês de abril aqui, a gente uniu as operações. Então, Bravo e Vesatec são uma coisa só desde abril, gente. Então, o nosso caminho está sendo trilhado aí com mais energia, com mais gente aqui dentro da operação. E aí, dando só uma pincelada aqui, então, se tiver cliente aqui, pode dar um oi aqui para a gente aqui nos comentários, tá, pessoal? A gente está, de repente vocês estão vendo algumas logos aqui, são todas marcas nossas aqui que a gente fez, ou a gente tem Freshworks implantado lá no cliente, ou a gente presta suporte, ou a gente presta consultoria, mas especialmente são clientes da Bravo, né, e da Vesatec, então, em conjunto aqui com a Freshworks. Então, o que a gente está trazendo aqui para vocês é um panorama. A gente atende, então, desde fintechs aqui, a empresas super tradicionais, a empresas como indústrias ou empresas de varejo. Então, se você olhar aqui e se perguntar, poxa, onde é que está... será que o meu negócio faz sentido diante aí das soluções da Bravo, que a Bravo vai apresentar? Talvez faça, porque se você vai olhar aqui, a gente tem muitas empresas. Então, empresas super tradicionais, há empresas aí. Então, todas elas são logos que a gente conquistou ao longo desses 5 anos aí no mercado. E aí, para não demorar muito aqui no slide inicial, a Bravo, além da Freshworks, que é o nosso principal parceiro, né? Nós temos todo esse portfólio. Então, a gente tem Jump Cloud para fazer gestão de dispositivos, nós temos Document 360, que faz a parte de base de conhecimento, faz toda essa parte, então, de gestão de documentos, né? E a Splashtop, que é o nosso novo parceiro aí também para fazer a gestão de acesso remoto. E aí entra a Vesatec, né? Que a Vesatec faz, então, toda a parte de consultoria, especialmente na área de governança, LGPD. Mas eu vou deixar o Renan falar, porque ele é o especialista para poder falar
sobre a Vesatec. Uma pincelada sobre a Freshworks e todas as soluções, então, que são dentro desse ecossistema todo que a gente está propondo aqui. A Freshworks ela tem soluções para encantar os clientes, tá? Então, onde entra a solução para encantar os clientes da Freshworks? Na suíte de atendimento ao cliente. Então, se você tem uma operação onde você tem que organizar teu saque, teu atendimento ao teu cliente final, você pode pensar aqui, considerar a Freshworks como a solução para o teu negócio. E aí, dentro daquelas logos, a gente tem várias que usam aí, especialmente o Customer Service Suite, que é o famoso Freshdesk Omnichannel, tá? Então, isso tudo entra dentro da suite Freshworks de encantamento do cliente. Depois, a gente tem uma etapa aqui que ela é muito... que ela tem crescido muito rápido, que é a questão de CX e engajamento conversacional. Então, o mundo hoje ele é muito instantâneo. Então, hoje a gente busca, dentro da nossa empresa, sempre agilizar a operação, sempre responder mais rápido. E aí, quando você está considerando uma melhoria, uma unificação de canal de atendimento, você pode considerar a Freshworks, considerando realmente esse engajamento conversacional, que aí a gente entra com o Fresh Chat. Pô, Bruno, mas o que você está falando aqui está muito raso, eu não consigo entender o produto. Coloca um comentário aqui que depois a gente fala com você, a gente faz uma demonstração personalizada para o teu negócio aí. E se você já nos conhece também, fica à vontade para colocar as suas impressões em relação a isso. E aí, entra aonde encaixa essa história a Vesatec, a Brava, a governança, a área de TI, o que faz sentido software com consultoria? E aí entra o Fresh Service, que é a nossa ferramenta de ITSM, que hoje ela já virou um ESM, e entra, então, a etapa de governança de TI, onde entra o Renan? Na consultoria disso tudo. Então, a Bravo hoje ela consegue, junto à Vesatec, oferecer desde a consultoria, o assessment, de entender como é que está o teu processo, entender quais são os gaps de processo mesmo que você tem, recomendar a solução para te atender, que aí a gente realmente vai recomendar a Freshworks nesse processo todo aqui, implantar isso tudo dentro da tua operação, depois sustentar isso, te apoiar a sustentação disso tudo aqui, né? E aí a gente fecha ainda educando o teu colaborador, que aí a gente vai falar um pouquinho da Vesatec também, então com o portfólio inteiro da Brava Vesatec aqui cobrindo ponto a ponto. Então, do teu negócio, quando tu precisa organizar o teu processo e depois implantar uma solução e ainda treinar todo mundo, a gente consegue cobrir tudo isso. E aí, falando agora, então, da Freshworks, de novo, gente, fiquem à vontade para colocarem perguntas aqui. Eu vou respondendo. Tem o Thiagão que está no back-office aqui também dando um apoio para a gente aqui. E a gente vai, então, na medida do possível. Mas eu vou fazer um combinado com vocês. Antes da gente começar a fazer perguntas aqui, ou responder as perguntas, eu vou deixar o Renan dar aula, porque, assim, eu tenho certeza que o conteúdo está super bacana, super rico aqui. Então, ao final, vão colocando as perguntas aqui, a gente vai abrir um espaço para vocês perguntarem para o especialista. E esse cara é o especialista mesmo. Então, pô, Bruno, como é que eu... Uma dúvida na gestão de incidentes. Quem que você vai perguntar, cara? Você está na frente dele aqui. Então, eu vou passar agora só o bastão. Renan, dá uma pincelada aqui sobre a Vesatec, conta um pouquinho de você, de onde que você saiu, conta um pouquinho da tua história aí, porque eu acho que é legal a gente contextualizar todo mundo aqui, porque tem muito profissional de TI, né? Não, com certeza, pessoal. É bacana estar falando com vocês aqui, principalmente temos um público muito grande na área de tecnologia da informação. Embora o nosso produto, né, Bruno, não é simplesmente somente focado em TI, né? Todas as áreas podem se beneficiar daquilo que nós vamos trazer aqui hoje, né? Mas sim, vim da área de tecnologia da informação, vim da área de infraestrutura de TI. Trabalhei durante muitos anos como analista de data center, especialista Microsoft, tenho certificação Windows Server, galera, até o 2016, né? E aí, em determinado momento da minha carreira, o ITIL me puxou de um jeito e me cativou que hoje é um assunto que eu gosto bastante, um assunto que eu realmente eu vi nele a possibilidade de mudar vidas, mudar carreiras, mudar rumos profissionais e mudar empresas, principalmente, né? Então, adotar essas 4 letrinhas, ITIL, né, dentro da sua empresa, trazer as best practices, isso aí, gente, vocês não têm ideia do quanto isso é capaz de mudar a realidade de muitas pessoas, tá?
Estudo ITIL desde 2012, 2013 foi a minha primeira turma de ITIL, na época do ITIL V3 ainda. Vamos falar um pouquinho deles lá na frente. Depois, lá no final, o Bruno tem uma surpresinha para falar para vocês. Quem fez o V3 aí tem. O É, Bruno que está guardando isso daí. Vou deixar para o Bruno revelar lá no final. Mas em 2018, né, resolvi então empreender nesse mundo da consultoria da governança, com o ITIL sendo o meu DNA. E aí, desde 2018, então, tem a Vesatec. Tá? Nós hoje atuamos muito forte na parte de consultoria das melhores práticas, inspiradas no Guia ITIL, é o nosso carro-chefe, mas nós também hoje atuamos em outras linhas da área de governança. Temos clientes que hoje nós atuamos como DPO, né, na parte de LGPD. Então, nós temos hoje, são cerca de 13 ou 14 empresas, acho que me fugiu um pouquinho a conta aí, Bruno, acho que são 14 CNPJ, se não me falha a isso aí. memória, que são hoje nós representamos como DPO, né? Também atuamos na parte de implantação da ISO 27001, que também era uma demanda derivada da ITIL, muita necessidade das empresas, quem vai fazer IPO, quem precisa, de repente, participar de algum tipo de processo licitatório, entregar uma certificação ISO 27001 acaba sendo um diferencial muito grande. Então, também nós passamos a atuar nesse mercado. Também as práticas ágeis, Scrum principalmente, né? Nós também temos o domínio dentro de casa, tanto é que também somos parceiro da Scrum Study, temos a certificação também do Product Owner e do Scrum Master. Mas é evidente que o ITIL também é a nossa maior força. Nós hoje temos uma trilha completa do Practice Manager e do Managing Professional, toda ela em e-learning, estude onde e quando quiser. Temos esse conteúdo dentro de casa, somos representantes oficiais da ITIL aí desde 2021 e desde 2024, como o Bruno falou, né, recebi aí o título de embaixador ITIL, né, em virtude aí do histórico do trabalho. Então, lá junto com a People Search, a gente recebeu aí esse título, né, e também aí graças a isso, pessoal. Então, por isso que, assim, fiquem muito à vontade para fazer perguntas, tirar dúvidas, porque graças a isso nós somos muito próximos de quem escreve a bibliografia da ITIL. Todo mês nós temos uma reunião de embaixadores e eles falam realmente, ó, o que vai ser a tendência da ITIL no ano que vem. Então, a gente já sabe coisas novas que vão surgir no framework ou que serão tendência do mercado. Então, fiquem à vontade para tirar dúvidas e trocar ideias com a gente sobre isso, tá bom? Muito bem. Renan, obrigado aí, cara, pela introdução toda, gente. Então, vocês sabem que vocês estão falando com especialistas. Sabe aquele botãozinho falar com especialistas? Não precisa nem apertar ele aqui. Então, é só colocar a pergunta aqui que depois a gente vai responder. E sim, temos uma surpresa aí. Para o final do... Quem segurar com a gente até o final aqui, tá? Fica até o final. Não Fica até o sai. final aí. Exato, a gente tem uma surpresa aqui. Lembrem, vocês... Estou procurando certificação ITIL? Fica até o final. Eu tenho a minha certificação V3, preciso dar uma atualizada nela. Fica até o final aí que a gente tem uma boa ideia para dar para vocês aí. Gente, eu vou agora me retirar, tá? Deixar o professor da aula. Então, a ideia nossa agora aqui é que o Renan assuma então o controle, passe para vocês o conteúdo, né? E aí a gente no final volta aqui com a nossa surpresa aí. Renan, vou passar a bola para você. Estou aqui no back-office aqui, tá, turma? Então, quando precisarem alguma dúvida, é só jogar aqui no chat que a gente vai respondendo vocês aqui. Maravilha, maravilha. A produção vai botar aí o PowerPoint, né? Tá aqui, Aê, bem, produção, trabalhando bem em produção. Boa. valeu, Vamos Renan. ver aqui. Valeu, gente. Até logo. Beleza, então. Pessoal, vamos lá então. Vamos começar a nossa Masterclass aqui. Bom, o Bruno já fez a nossa apresentação inicial, então não vou me ater mais às questões sobre a Vesatec, sobre o que a Bravo faz, sobre o que a Vesatec faz, em virtude de que já tivemos uma ótima apresentação inicialmente, tá? Então, vamos já pular para o que interessa, tá? Vamos fazer a nossa Masterclass sobre gestão de incidentes. Aproveitando, teve um slide que eu pulei aqui. Isso aqui, pessoal, se vocês quiserem printar, é o esquema de certificação da ITIL 4. Se você está procurando certificação, tá, e quer entender um pouco mais como é que estão as carreiras de ITIL, você pode printar esta tela, tá bom? É o esquema de certificação mais novo.
Também quero deixar aqui para vocês que eu não estou conseguindo ver o chat, porque eu estou focado aqui na apresentação, mas a produção tá lá de olho no chat. Então, se você está assistindo ao vivo, né, essa aula vai ficar gravada depois para você, mas se você está assistindo ao vivo aqui com a gente, é evidente, vamos privilegiar a sua pergunta, a sua dúvida. Então, fique à vontade, mande as suas dúvidas, que aí no final a produção vai passando aqui para a gente vai respondendo aí para vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal, Masterclass, vamos falar de gestão de incidentes, tá? E isso aqui é bem importante, porque, de novo, meu público-alvo aqui, embora muito se fale desse tema em equipes de tecnologia da informação, eu quero deixar aberto também para quem não é de TI. Se eventualmente você não é de TI, Renan, então esse assunto não serve para mim, muito pelo contrário. Todo o conhecimento que eu estou passando aqui para você se aplica também ao teu conceito na sua empresa. Por exemplo, eu tenho um departamento de atendimento ao cliente. O que eu vou passar para você aqui também se aplica a isso. Eu preciso tratar reclamações dos meus clientes. Não é algo inerente à TI? Tudo bem, mas o conhecimento também se aplica. Então, até o Bruno trouxe agora na introdução para a gente 3 letrinhas que eu quero deixar muito forte aqui com vocês. ESM, né? Enterprise Service Management, ou seja, gestão de serviços corporativos. Muito do que nós trabalhamos nas 4 letrinhas na ITIL são conhecimentos que foram trazidos de outras áreas e adaptados para a TI. Então, significa que o que eu estou trazendo aqui também se aplica a outras áreas de negócio. Então, se você não é de TI, saiba que esta Masterclass também é para você, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, para que serve gestão de incidentes? Quando eu estou falando de gestão de incidentes, turma, o objetivo dela é minimizar o impacto negativo de incidentes ao restaurar a operação normal de serviços o mais rápido possível. Guarde isso na sua memória. A ideia é restaurar uma organização para a sua operação normal o mais rápido possível. Então, a ideia aqui é: eu tenho uma reclamação, eu tenho uma situação anormal no meu computador, no meu sistema, ou em algo que eu preciso resolver. O foco aqui de quem está atendendo o cliente é resolver o quanto antes, tá certo? E, pessoal, quando eu falo de incidente, o que significa esta palavrinha mágica incidente? Incidente, pessoal, é uma interrupção não planejada ou redução na qualidade de um serviço. Isso é o que está na literatura da AITIL. Eu gosto de trazer incidente da seguinte forma: um evento inesperado indesejado. Isso em algumas literaturas antigas, talvez vocês vão encontrar este conceito de incidente como evento inesperado indesejado. Eu gosto dessa definição. Tudo aquilo que é inesperado e indesejado é incidente. Então, guardem isso na memória de vocês, tá? Se vocês estão aqui prestando atenção nessa masterclass e querem trazer esses conhecimentos para dentro da sua empresa, a primeira coisa que você precisa entender é o escopo do que eu estou trabalhando. E esse escopo é tudo que for evento inesperado ou indesejado, nós estamos tratando aqui na gestão de incidentes, tá certo? Ponto importante, pessoal, falamos muito também de ITIL, as 4 letrinhas, né? Eu quero rapidamente só puxar um gancho aqui antes de seguir em frente, pois muitos aqui podem, e quem vai assistir depois da gravação também pode, poxa, o que é ITIL? Não entendi muito bem essa história de ITIL. Trocando em miúdos, pessoal, ITIL é o conhecimento catalogado e documentado de várias empresas do mercado que, de algum modo, experimentaram situações, experimentaram práticas, experimentaram processos, viram o que funciona, o que não funciona, compartilharam este conhecimento e isso tudo foi catalogado em uma série de publicações, de livros, de guias. E este conjunto de livros e publicações a gente dá o nome de ITIL, Information Technology Infrastructure Library, ou Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia de Informação. Embora o termo infraestrutura aí no meio esteja nas 4 letrinhas, não significa que IT é só para time de infra, mas também é para time de sistemas e também pode ser usado para qualquer linha de negócio, como numa fonte de conhecimento, tá certo? Então,
sempre tenha em mente que assim, nós estamos trabalhando um tema que está dentro da bibliografia da ITIL, que é um guia de boas práticas que você vai adaptar e utilizar dentro do possível dentro da sua organização. E aí dentro dele nós estamos focando em um item que está lá dentro, que é a gestão de incidentes, tá certo? Beleza, pessoal. Seguindo em frente, no slide anterior, eu disse que o foco da gestão de incidentes é restaurar um serviço à sua operação normal. E o que significa operação normal? Perceba, pessoal, que de acordo com quem recebe ou com quem está percebendo aquele incidente, a operação normal do serviço pode mudar diametralmente. Você pode ter uma operação normal do ponto de vista do provedor de serviço, ou seja, a pessoa que está entregando aquele serviço especificamente, ou do ponto de vista do usuário, ou do ponto de vista do cliente do serviço. Diferença entre cliente e usuário. Renan, não são a mesma pessoa? Não necessariamente. O cliente, pessoal, ele pode também vestir os dois chapéus ao mesmo tempo, de cliente e de usuário. Mas é muito importante que você entenda que o cliente, na literatura e na boa prática, ele é a pessoa que de fato banca a compra do seu serviço. O usuário é simplesmente quem consome. Pare e pense, uma empresa, por exemplo, eu tenho um gerente de um determinado departamento que ele indica que nós vamos usar aquele serviço para determinado tipo de necessidade. Os usuários vão ser os funcionários daquela área, né, que vão lá e vão consumir aquele serviço, mas o meu cliente é o gerente. Então, para vocês entenderem, o usuário na ponta ele pode ter uma visão em relação àquele serviço, o cliente na outra ponta uma outra visão, seja aquele gerente, e você que está no meio, que entrega esse serviço, você também pode ter uma visão diametralmente diferente. Então, entender de uma forma clara e objetiva como é que eu faço a interface entre essas três visões para entender uma operação normal de serviços. Esse é um desafio que você tem na sua gestão de incidentes. Algumas ideias podem ser aplicadas, como, por exemplo, estabelecer requisitos, SLAs, né, os acordos de nível de serviço. Né, quantos por cento de disponibilidade do serviço nós nos comprometemos a entregar, ou quantas requisições nós nos comprometemos a atender, em quanto tempo nós nos comprometemos a atender. Então, isso tudo faz parte, né, de um contexto onde você estabelece uma operação normal ou anormal de serviço. Tá certo? Então, pessoal, entendam que quando eu falo de restaurar um serviço para uma operação normal, que isso porque ocorreu um incidente, essa operação normal, ela precisa ficar claro para todas as partes. E necessariamente, às vezes, as visões são diferentes. Deixar uma visão clara e comum sobre o que é operação normal de serviços é fundamental para o sucesso da sua gestão de incidentes. Certo? Legal, pessoal. E aí a pergunta: é um incidente ou não é um incidente? Né? Na bibliografia da ITIL, pessoal, nós temos dois tipos principais de demandas que podem gerar um chamado. Né? E o nosso querido Freshdesk ali, o Fresh Service da Freshworks, são exemplos de ferramentas, por exemplo, de gestão desse tipo de requisição ou tipo de incidente, né? Os chamados, né? Propriamente ditos. Inclusive, na minha história profissional, pessoal, contar um caso aqui para vocês. 90% dos meus alunos que vão às salas de aula para fazer curso de IT, eu pergunto por que você procura um curso de IT? Aí ele vai me falar assim: eu estou aqui nessa sala de aula porque eu quero fazer as pessoas abrirem chamado, né? Então o IT, embora não seja o todo da IT, muito pelo contrário, é apenas uma pequena fatia da IT, o chamado, querendo ou não, é uma base da gestão de serviços, é uma base daquilo que nós queremos trazer como best practice. Né? E, evidente, sempre vou recomendar que vocês tragam as ferramentas da Freshworks assim como parceiros sempre que vocês optarem por adotar a boa prática dentro da sua empresa. E aí, quando você recebe uma chamada de um usuário, entender se é um incidente ou se é uma requisição.
Isso é importante para que possamos saber como registrar corretamente e quais são as expectativas que teremos naquela trilha, que será a nossa jornada até a resolução do incidente, né? Então, a primeira pergunta que nós fazemos é: o serviço se comporta de forma incomum? Aí vamos lá. Se comportou, ok. Um usuário está insatisfeito? Sim, registra o incidente. Insatisfação já é ponto pacífico que é incidente. Bom, não, o usuário não está insatisfeito, mas tem uma violação do ANS ou do SLA. ANS é Acordo de Nível de Serviço em português, tá, pessoal? Então, SLA, que é o mais comum da gente chamar. Há uma violação do SLA estabelecido, por exemplo, os índices de disponibilidade do serviço estão afetados? Sim, registra incidente. Bom, não, não foi afetado. Ok. Uma violação de especificação técnica aconteceu? Se sim, registra o incidente. Se não, parece certo. Aí, olha só, você fez 3 julgamentos, aí no final ainda tem o feeling do analista. Tá certo isso daí? Não parece certo, mesmo com todas as outras 3 perguntas sendo não. Registra o incidente. Agora, se está tudo certo, você não registra o incidente, né? E aí eu volto àquela definição que eu falei agora há pouco, um evento inesperado indesejado. É algo inesperado indesejado? Incidente. Não é algo inesperado indesejado, às vezes é um desejo, um pedido de uma melhoria, qualquer coisa. Aí é uma requisição. É outra prática IT que nós não vamos trabalhar nessa masterclass, que nós poderemos no futuro, de repente, trabalhar a questão de requisição aqui, caso vocês desejem no futuro, tá? Mas requisição é outra seara, tá? Embora entrem pelo mesmo canal de consulta, mas aí neste caso não seria incidente. Ou de repente a pessoa pensou que se tratava de um incidente e não era, ok, então não é um incidente, não registra, ou é uma requisição, então registra a requisição, tá certo? Então, essa é a definição aí do que é um incidente, pessoal. E aí, qual é o benefício do gerenciamento de incidentes? Bom, vamos olhar os dois lados. O primeiro é o do consumidor, o lado de lá. Por que é importante gerenciar incidentes? Primeiro, reduzir perdas causadas pela indisponibilidade do serviço de negócio. Gente, vocês não têm ideia de como as empresas hoje perdem dinheiro com indisponibilidade de serviços. E às vezes muitas perdas são acarretadas por incidentes mal gerenciados. Se você parar e pensar, talvez essa pergunta já fizeram para você: quanto custa uma hora do seu serviço parado? Quanto custa uma hora da minha empresa parada? Vou dar uma dica valiosa aqui para vocês. Quer saber quanto custa? Basta você entender primeiro quanto custa uma hora do colaborador da sua empresa, isso a tua equipe financeira sabe, né? Quanto custa uma hora? Vamos supor que seja R$ 50 por funcionário. Você pega também, se você, por exemplo, for do ramo varejista, quanto tempo em uma hora, por exemplo, a sua empresa fatura? Porque ramo varejista não tem como voltar atrás. Às vezes outras empresas você consegue recuperar, né? Ah, vamos trabalhar uma hora a mais que a gente refaz o que foi perdido. Mas tem ramos de negócio que isso não é recuperável. Varejo é um exemplo claro disso. Uma hora de uma loja parada é uma hora de faturamento perdido. E aí, pega essa uma hora, e aí você mais o tempo das pessoas que estão lá paradas, né? E aí você descobre quanto custa uma hora dessa empresa parada. E aí você vai perceber que, às vezes, um investimento em uma ferramenta, um investimento em alguma iniciativa que vai tornar a gestão de incidentes mais eficiente, se paga. O caro, pessoal, ele é relativo a quem visualiza o valor do serviço. Se você não sabe traduzir uma hora de uma empresa parada em dinheiro, em retorno de investimento, dificilmente você vai conseguir investir em boas práticas na sua empresa. Então, guarde essa dica também. Tá? Outra coisa, pessoal, para o consumidor de serviço, melhorar a imagem devido a serviços de negócio ininterruptos. Isso é fato. Hoje tem empresas no Brasil que, de fato, quando você percebe que um serviço está parado, por exemplo, telecomunicações, né? Teu celular não está mandando e recebendo o WhatsApp, né? Você logo, primeira coisa, você põe a culpa na sua operadora de telefonia. Por quê? Porque é um serviço que nós, no Brasil, tivemos aí a impressão de que, de fato, opa, aqui vive dando problema.
né? Mas já aconteceu do WhatsApp ter problemas. Mas por que a gente primeiro não desconfia do WhatsApp? Justamente porque a provedora do WhatsApp, o Google, é uma empresa de uma imagem e uma reputação alta de disponibilidade de serviços. Perceba que isso faz diferença, tá, gente? Então, como é que a tua empresa é percebida no mercado? Será que a tua empresa realmente é uma empresa que as pessoas entendem que, ó, é ágil para resolver as demandas, é ágil para resolver aquilo que é necessário, o cliente vai lá, vai na gôndola, vai bater o preço, aquilo é rápido para resolver? Ou toda vez tem fila, é muito ruim de resolver as coisas? Então, isso também é importante, tá? Outra coisa, maior satisfação de clientes e funcionários. Evidente, né? Então, quanto mais eficaz for a forma como você trata os incidentes, teu cliente vai ficar mais satisfeito porque ele vai sentir-se seguro caso algo aconteça e também os funcionários da sua empresa também vão se sentir mais tranquilos em relação ao suporte que recebem. É importante trazer isso para vocês, pessoal, que essa questão da as pessoas já aceitaram o fato de que tecnologias são passíveis de falhas, porque são desenvolvidas por humanos. Se você pegar qualquer tecnologia hoje e pensar quantas empresas diferentes atuaram sobre aquela tecnologia, a chance de você ter uma falha é muito grande. Mas a questão é, tudo bem, aceitamos que existem falhas, mas a partir da falha, o que vai ser feito com isso? Então, isso é a gestão de incidentes que vai trazer para nós, tá? E para o provedor de serviços, ou seja, se você é o provedor, a pessoa que está entregando um serviço para o mercado e está atendendo a gestão de incidentes, né? E aqui, quando eu falo provedor de serviço, pessoal, entenda você atendendo um cliente externo ou entenda o seu departamento atendendo clientes internos também, tá? Então, quando fala provedor de serviços, se coloque nessa posição tanto com clientes internos quanto com clientes externos. Tá? Então, ali nós temos vários benefícios: redução das perdas causadas pela indisponibilidade de serviço de TI, a imagem, melhorar a imagem devido a serviços de TI ininterruptos, cumprimento do SLA com os consumidores, redução de custos de restauração do serviço devido à captura, reutilização do conhecimento, maior satisfação dos usuários, ou seja, sorrisos, mais sorriso e menos choro e ranger de dentes na sua operação. Tá? Então, um processo muito bem estruturado de gestão de incidentes vai te ajudar a ser mais feliz no seu dia a dia, tá bom? Vamos para a próxima, vamos lá. E aí, pessoal, uma boa prática que nós podemos trazer para o nosso contexto da gestão de incidentes é o uso de modelos de incidentes, tá, pessoal? O que acontece? Você já está acostumado lá no teu departamento, todo dia de manhã vem reset de senha. Todo dia de manhã vem, a internet está fora do ar. Gente, parece às vezes uma rotina, mas é todo dia, às vezes alguma coisa se repete, ou num mês inteiro você atende várias vezes a mesma situação. Então, quando você tem incidentes repetidos ou semelhantes, você pode criar os chamados modelos de incidentes, que são etapas, passos pré-determinados que vão ensinar como é que o teu agente pode resolver um incidente. E às vezes, pessoal, essas etapas pré-determinadas, né, ou perguntas que podem ser realizadas, ou testes que devem ser feitos, são muito interessantes, inclusive para que depois você se apoie na inteligência artificial como forma de apoiar o suporte, tornar mais eficiente as demandas que chegam para o seu suporte ou para o seu atendimento ao cliente. Então, quando você trabalha com modelos de incidente, você é capaz de trazer, de adotar essas tecnologias com muito mais facilidade. Então, que tipo de perguntas são feitas? Quer ver um exemplo muito prático, pessoal, que hoje é comum? Você liga na operadora, está fora do ar a minha internet. O que a operadora fala já na hora para você? Por favor, desligue o modem, espere 10 segundos, religue o modem, aguarde um minuto, confirme se funcionou. Não funcionou. Ok, estou mandando um sinal no seu modem. Por favor, aguarde um minuto. Desligue o modem, ligue novamente. Funcionou? Às vezes funciona.
Ou seja, porque já há etapas, modelos pré-determinados, não precisou necessariamente da atuação de um agente naquele momento. Então, pessoal, muito interessante isso, tá? Tragam esse conceito para o dia a dia de vocês. Coisas que, por exemplo, são muito repetíveis, mesmo se tratando de incidentes, num primeiro momento você pode criar etapas que o seu agente lá na ponta, que atende o telefone ou que atende o chat, já pode fazer. E já pode perguntar: olha, sistema fora do ar. Tá, o que é o sistema fora do ar? É somente com você? É com todo mundo aí no seu departamento? Já verificou se o cabo está conectado? Já tentou ligar e desligar seu computador? Ou seja, são coisas muito simples, mas que eu acho que ali na largada pode já ajudar a tornar o teu processo muito mais eficiente, tá certo? E pessoal, é evidente que quando eu estou falando de incidente, eu também estou trazendo uma realidade muito complicada, né, para os nossos departamentos de tecnologia e para as nossas empresas em geral. Existem temas que eles possuem uma gravidade muito maior e que eles necessitam de uma atenção especial e até mesmo de força-tarefa de resolução. E aí por isso que a ITIL traz o conceito do incidente grave. O que é um incidente grave? Eu costumo trazer da seguinte forma: incidente grave, pessoal, é aquilo que é alto impacto, expõe a empresa a um risco muito elevado, acima do que ela pode aceitar, mas que ainda não acarretou uma paralisação completa ou parcial da operação. Então vamos lá. Eu tenho uma empresa, por exemplo, que tem um sistema. O sistema não está parado. Só que lá dentro do departamento de tecnologia aconteceu um incidente em que um servidor de banco de dados parou de funcionar. Ativou o backup. Beleza, a empresa está funcionando, mas a empresa está funcionando com um servidor só, o outro está parado. Isso é um incidente grave, tá? Então, o que você deve pensar? E aí, você que está pensando no seu departamento, pense no seguinte cenário: o que seria grave, considerado um incidente grave para minha empresa ou para o meu provedor de serviço? O que seria um incidente grave que necessitaria de um fluxo especial? Então, nem todo tipo de incidente vai ser trabalhado no fluxo normal. Tem incidentes que vão necessitar de uma força-tarefa, às vezes de uma sala de guerra, às vezes de apoios especializados. Então, neste caso, você traz para o teu processo de gestão de incidentes o conceito do modelo de incidente grave. Então, este primeiro item, né, incidente grave, então é o incidente que ainda não paralisou completamente a tua operação. E a partir disso você pode criar um fluxo específico para a tratativa de incidente grave. Inclusive, pessoal, dentro do fluxo de incidente grave, aí você pode, assim como eu falei do modelo de incidente corriqueiro, você pode também trazer para dentro da tua organização um modelo de incidente grave, que aí são passos pré-determinados que vão te orientar sobre como lidar com incidentes de alta severidade. Tá? Então, num modelo de incidentes graves, pessoal, seguindo o slide aqui, nós temos que nomear um coordenador responsável especial, às vezes chamado até de gerente de incidente grave, ou seja, ter uma pessoa que vista este chapéu, este papel dentro do teu processo. Depois, definir critérios claros para distinguir incidentes graves de desastres e outros incidentes. Por quê? Desastre, pessoal, é operação parada ou parte crítica da operação parada. Então, quando você tem um desastre, você já não trabalha dentro de um contexto de gestão de incidentes, você já vai para um outro contexto que é gestão de continuidade, que aí nós não vamos falar aqui, tá? Mas desastres, aí talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, disaster recovery, por exemplo, vem do termo desastre, né? Comitê de crise, talvez alguns aqui já tenham participado de alguns. Comitê de crise é conceito quando tem um desastre,
parte da empresa está parada ou todo está parado, ou então tem um risco eminente de alguma coisa muito séria paralisar a operação. Então, opa, temos aqui um comitê de crise. Isso é conceito lá da gestão de continuidade, tá? E também entender, às vezes o usuário liga para você e fala: "Meu Deus, socorro, é grave". Aí você vai lá, você faz as perguntas e tal, você entende o que está acontecendo e aí você descobre: não, isso não é um incidente grave, isso é um incidente. Vamos te atender, né? Mas calma, não é paralisação parcial ou completa da operação, não é uma situação que expõe a empresa a um risco elevado. Então, acalme-se, acalme seu coração, tá? Então, entender os critérios, quando é que eu vou chamar algo de fato de incidente grave? Então, isso faz parte de um modelo de incidente grave. Também, pessoal, outros recursos dedicados, incluindo até o orçamento, né? Então, se eu precisar de terceiros, tem uma situação aqui, meu sistema está fora do ar, preciso de um especialista em banco de dados. Eu não tenho na minha equipe, mas já alocar uma possibilidade de um orçamento previsto para quando necessitar trazer esse recurso para aquele momento. Tá? Outra coisa, uma equipe temporária dedicada, criada para investigar e resolver um incidente grave. Né? Então, ter times já alocados para esse tipo de situação, de cenário. Um modelo acordado de comunicação com usuários, clientes, reguladores, mídias e outras partes interessadas. Aqui, ponto importante, né? A comunicação ela é tão importante quanto a resolução do incidente. Então, não relegue esta função da comunicação. Tenha isso muito claramente. Na AIT, nós trabalhamos muito forte o papel da central de serviços. Aqui eu puxo esse papel de central de serviços, né? Ou seja, quem é responsável por se comunicar com o usuário externo, né? Claro que aí cada empresa vai definir quem são as pessoas que vão ser responsáveis por se comunicar. Às vezes, um departamento de comunicação, por exemplo, pode ser o responsável por se comunicar com as pessoas externas e dizer o que está acontecendo, quais são as expectativas de resolução e por aí vai, tá certo? Outro ponto importante, talvez eu tenha muitos profissionais de tecnologia da informação, não sei se eu tenho advogados aqui na minha, aqui na minha audiência, mas se tiver, um ponto importante sobre a comunicação, que se um incidente grave, ensejar vazamento de dado pessoal, ensejar em alguma situação de comprometimento em relação a dados pessoais, você deve considerar a comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em virtude da LGPD. É um outro tema, pessoal, não vou me ater a ele agora, mas sim, isso também faz parte desse cenário de modelo de incidente grave. Também, pessoal, um procedimento acordado para atividades de revisão e acompanhamento, porque uma vez sanado o incidente grave, você pode ter sanado com uma solução de contorno, você pode ter sanado com uma, né, de uma forma paliativa, né? E de fato, aí beleza, a empresa volta a funcionar normalmente, ou as coisas voltam ou elas ainda estão funcionando do jeito que deveriam, mas às vezes a gestão de incidentes, no caso de incidentes graves, na maioria das vezes, na esmagadora maioria dos casos, vai ensejar uma investigação. Essa investigação, meus caros, nós vamos trabalhar em outro processo, outra prática da IT, que é gestão de problemas. Também não vou falar sobre ela aqui hoje, mas gestão de problemas dá muito conteúdo, viu? Também é um assunto interessante para um webinar futuro, tá bom? Por fim, pessoal, métodos especiais de investigação, né? Por exemplo, a IT fala do swarming, né? Vou tratar o swarming para vocês ali mais à frente, mas também outros métodos como o Ishikawa, como o 80/20, né, podem ser utilizados aí como meio de investigação aí no seu modelo de incidente grave, tá? Swarming, pessoal, né? O swarming, eu quero vou trazer aqui um contexto dele, porque ele é um método, tá, de gestão de incidentes que ele foi absorvido, né? Na verdade, ele é usado no contexto de gestão de incidentes, mas outras práticas da IT podem utilizar, tá? Mas aqui, olhando gestão de incidentes, ele foi uma novidade trazida pela ITIL 4. Gente,
pouquíssimos lugares, se não ninguém no Brasil ainda eu não conheci. Confesso para vocês que se aqui no chat tiver alguém que já usou swarming do jeito que está na literatura, eu gostaria de conhecer você, tá? Porque de fato o swarming é uma novidade grande, tá? Na literatura, o swarming é uma técnica para resolver várias tarefas complexas. No Swarm, várias pessoas com diferentes áreas de expertise trabalham juntas em uma tarefa até que fique clara quais competências são as mais relevantes e necessárias. Bom, é lindo ouvir isso, tá? Mas na prática, como é que isso funciona? Vamos pegar um cenário, por exemplo, de um incidente grave. Você chama um swarming, ou seja, traz todo mundo que pode ter uma competência que pode te ajudar. E aí, a partir disso, você vai detalhando o que está acontecendo, o que você já sabe, e a partir desse momento as pessoas vão trazendo contribuições, vão entendendo e tal. E aí, algumas pessoas podem fazer o seguinte: olha, eu entendo que esse assunto não é software, esse assunto é hardware. Eu entendo que esse assunto não é o pneu do caminhão, mas é o freio, né? Ou seja, pessoa que entende que o seu skill naquele momento não é o mais adequado para ajudar a solucionar, então ela sai, né, do ambiente e aí fica no final somente quem realmente tem o skill necessário para atuar, tá? É uma explicação muito até superficial que eu estou dando para vocês, porque é somente de uma situação, mas eu confesso a vocês que, olha, é uma inovação grande trazendo o Night 4, tá? Confesso, não conheço empresas ainda que aplicaram o swarming com uma profundidade, tipo, até trazendo para vocês, gente, sala de crise ou sala de guerra não é swarming, tá? Swarming é realmente assim, cara, eu quero sair da sala porque eu não vou ajudar. Ele sai da sala e pronto, tá? Então, é importante trazer essa distinção. Renan, eu já participei de sala de guerra, isso não é swarming, tá? Então, agora, realmente, se você já aplica o Swarm, ou já aplicou o Swarm na sua empresa, eu gostaria de conhecê-lo realmente, porque, olha, esse assunto é um assunto bem interessante que eu gostaria, inclusive, de ver como é que ele funciona mais na prática. Ele está na literatura, por isso que eu trouxe ele aqui para vocês conhecerem um pouco mais, tá? Mas temos material sobre isso lá no curso IT4 Monitor Support and Fulfill, tá? Que mais, pessoal? Solução de contorno. Aí outro conceito que existe dentro da gestão de incidentes, esse é o conceito que, coitado da solução de contorno, né? O pessoal chama de gambiarra, de procedimento técnico alternativo, varal de cabo de rede que passa no meio da sala, né? De fato, a solução de contorno é uma forma, né, de você restaurar a operação normal, né, reduzindo o impacto que o incidente causou sobre determinado incidente. Porém, todavia, contudo, né, empresas podem optar por sobreviver com uma solução de contorno ou tentar uma solução definitiva. O que vai determinar isso? O custo. Quanto custa uma solução definitiva? Esse é o ponto que precisa ser refletido. Então, tem empresas que, por exemplo, tô com um problema no meu anti-spam, todo dia para meu e-mail e o anti-spam para de funcionar. Aí vai lá o analista, reseta lá o serviço, volta a funcionar, tá? Tá tudo no ar de novo. O que ele faz? Olha, trocar a ferramenta de anti-spam, sei lá, vai ser R$ 100.000 para uma nova ferramenta. E se a gente pegar uma tarefinha automática lá no servidor e pedir para reiniciar o serviço toda madrugada? Resolvi. Em horário comercial, o e-mail está no ar. Então, isso é uma solução de contorno perfeitamente possível. A empresa pode definir isso. Então, assim, pessoal, entendam sempre a solução de contorno como algo válido, tá certo? Só que o problema é quando a empresa aplica a solução de contorno e ela esquece totalmente da possibilidade de avaliar se vale a pena ou não uma solução definitiva. Aí que está o grande problema, tá certo? E a gente trabalha muito essa questão de investigação e solução definitiva ou solução sistêmica lá na gestão de problemas, tá? Mas trazendo para vocês solução de contorno também é algo extremamente válido, tá bom? Beleza, pessoal. Priorização. Você já ouviu falar de priorização? Você tem lá a sua central de atendimento, você vai ter a sua fila de atendimento, e aí você vai priorizar algumas coisas que chegam em detrimento a outras, tá? Então,
Priorização, no contexto da gestão de incidentes, o que significa? É uma ação de selecionar tarefas nas quais trabalhar primeiro, quando é impossível atribuir recursos a todas as tarefas na lista de requisitos e funcionalidades, ou seja, no backlog. Tá? Então, isso é priorizar. E a prioridade da tarefa é a importância de uma tarefa em relação a outras tarefas. O trabalho deve ser feito em tarefas com uma prioridade maior primeiro. Prioridade é definida no contexto de todas as tarefas em uma lista de requisitos e funcionalidades, ou seja, backlog. Priorização, pessoal, você aplica quando demandas infinitas, recursos finitos. Aí eu vou ter que priorizar, tá? E é perfeitamente normal isso. É perfeitamente normal você ter empresas que necessariamente, cara, não tem como atender tudo ao mesmo tempo, então eu tenho que priorizar. Agora, existem cenários onde você não pode aplicar priorização. Por exemplo, um call center que precisa atender 100% das ligações que chegam. Ali não tem prioridade, ali é first in, first out, tem que atender todo mundo. E em muitos casos, tem que atender até mesmo dentro de determinado prazo. Tá certo? Então, a priorização ela é uma decisão de negócio quando o negócio entende que eu não tenho recurso suficiente para atender todas as minhas demandas. Normalmente, se você é da área de tecnologia da informação, está acostumado com o termo SLA, que a gente já falou agora há pouco. O SLA é um requisito muito válido, se caso você queira priorizar alguma atividade em detrimento a outra. Então, você aplica a severidade, a classificação com base no SLA, que é definido com base na importância de determinados serviços para a operação. Tá bom? Então, na priorização de incidentes, pessoal, a avaliação, normalmente você usa a avaliação do impacto e da urgência, né, durante a classificação do incidente. Essa é uma técnica que se baseia na no impacto, ou seja, qual é o impacto sobre aquilo, sobre a operação, e também na urgência, em quanto tempo isso tem que voltar para o ar sem afetar a minha organização. Evidente, esse método ele é conhecido se você já atua no mercado de TI, já mexeu com ferramentas de gestão de incidentes, de chamados, já está acostumado lá com a urgência e impacto. Porém, lembre-se sempre, urgência e impacto é uma técnica heurística, ou seja, vai se aplicar a 90%, 95% dos casos, mas não em 100%. Você pode criar priorizações também com base na importância de um determinado serviço, com base, por exemplo, no usuário, na importância daquele usuário para a organização, tá? E vários outros requisitos que se entenda que façam sentido. Caso você não tenha uma técnica que se aplique àquele incidente que caiu, então é evidente que você vai usar a urgência e impacto como a principal. Tá? Então, a avaliação da classificação do incidente, da priorização do incidente, vai ajudar você a entender as metas de duração e as restrições para investigação e resolução do incidente, fornece entrada importante para a priorização e a disponibilidade de recursos e a duração de processamento estimados são definidos por cada equipe. Né? Então, ou seja, SLA alto vai ter um determinado tempo aí de solução, SLA urgente vai ter um outro, ou seja, mais curto. Isso tudo vai ser definido com base no SLA, ou seja, com base na importância daquele serviço para o negócio e com base naquilo que você pode resolver, lembrando, demandas infinitas, recursos finitos. Vamos lá, pessoal. E quando eu falo de gestão de incidentes, gente, gestão de incidentes, pense num grande conjunto de práticas. Eu tenho dois processos dentro da gestão de incidentes. Eu tenho um processo de tratamento e resolução do incidente em si e a revisão periódica dos incidentes. Porque é muito importante que você tenha em mente que a gestão de incidentes vai te ajudar no dia a dia a resolver as coisas de uma forma mais ágil, mas que também esta análise dos indicadores gerenciais que são produzidos pela tua gestão de incidentes também vão trazer inputs muito importantes para que você possa fazer a sua gestão específica
do gestão de incidentes, melhorando esse processo e melhorando cada vez mais as suas práticas, as suas tecnologias, a forma como as pessoas atuam. Então, isso também é muito importante, tá certo? E aí, turma, eu vou trazer um pouquinho desse conceito aqui para vocês, que foi uma novidade na ITIL 4. Vou me remeter um pouquinho, se vocês me permitem, lá para a ITIL V3, lá na versão antiga da bibliografia, antes de 2019. Antigamente, a gestão de incidentes era chamada de processo. Por que ela é chamada de processo? Porque ela se apresentava como um book, como um book não, desculpe, como um capítulo específico de um livro, e este livro era subdividido em processos. Então, gestão de incidente era um processo, e aí você tinha as entradas e as saídas da gestão de incidentes, e dentro as atividades da gestão de incidentes. Quem fazia o curso na época tinha a impressão que, olha, eu quero trazer a gestão de incidentes para dentro da minha empresa. Ou vou pegar aquele capítulo do livro da AIT e, ó, é aquilo ali, ipsis literis, e eu tenho que fazer acontecer. Lembra que lá no começo, pessoal, eu falei que a AIT é um guia. Então, como ela é um guia, não é uma norma, ela não é prescritiva. Ela não exige de você que você faça ipsis literis o que está na literatura. Cabe a você também fazer um julgamento da sua realidade e adaptar a boa prática à sua realidade. Essa é a magia do framework. E o que acontece? A AIT já naquela época falava isso, só que a forma como ela se apresentava dava a entender que se eu não pegasse o livro e implementasse by the book na minha empresa, isso não seria, e olha só, gente, eu vou falar um termo que eu odeio. Por favor, eliminem de seus vocabulários o termo ITIL compliance. Não existe ITIL compliance, meus amigos. Não existe isso. Existe sim um guia que inspira empresas a criarem seus processos de gestão de serviços, mas não existe compliance com ITIL, porque ITIL não é norma da qualidade, não existe um auditor de ITIL, isso não existe, gente. Então, eliminem a ITIL compliance de qualquer RFI que vocês façam, de qualquer debate, qualquer situação do dia a dia, não existe compliance, ITIL compliance, por favor, esqueçam isso, tá certo? Mas era a forma como a ITIL se apresentava, e aí isso dava a entender que, pô, tem um processo de gestão de incidentes, eu não faço do jeito que está no livro, então eu não sou ITIL compliance, né? Criaram essa lenda urbana sobre a ITIL. E aí, quando a ITIL foi fazer a sua revisão, ela, em 2017, startou o processo de revisão e começou a publicar as novas bibliografias em 2019, ela trouxe um conceito novo. E este conceito é um conceito de processo, prática e fluxo de valor. O gestão de incidentes, que antes na V3 era chamado de processo, passou a ser prática. Por quê? Porque ele tem um book específico que eu vou ler e vou pensar dele o que me serve. Já processo é o que tem dentro do book da gestão de incidentes, que são aqueles dois que eu citei agora há pouco: tratamento e resolução de incidentes e revisão periódica de incidentes. São dois processos que são citados dentro do book de gestão de incidentes. Processos esses que você pode adotar na sua integralidade ou parcialmente, dependendo da sua realidade, dependendo do seu objetivo. E aí, pessoal, o fluxo de valor é a cereja do bolo. É o que eu gosto bastante na ITIL 4, sou até meio suspeito para falar. Fluxo de valor, pessoal, é quando eu analiso o valor final para o meu cliente e, tendo posse do guia da ITIL, eu vou escolher o que serve para mim para montar o meu processo, a minha cadeia de processos, e aí no final desta cadeia de processos eu tenho que aferir um valor que é esperado para o meu cliente, para o meu stakeholder. Então, quando eu vou trazer a gestão de incidentes hoje nas minhas consultorias, eu digo assim: eu estou criando um fluxo de valor chamado suporte técnico ou central de atendimento ao cliente. Esse é um fluxo de valor completo. E ali eu vou pensar os conhecimentos que servem para mim dentro do book da gestão de incidentes. Por exemplo, trouxe vários conceitos agora. Por exemplo, o meu cenário não se aplica ao modelo de incidente grave. Ok. Algum problema? Nenhum.
Ah, Renan, mas se aplica o modelo de incidente convencional. Ok, vou trazer isso para o meu fluxo de valor. Ah, Renan, se aplica a solução de contorno. Aqui nós podemos trabalhar muito forte nesse conceito de solução de contorno. Legal, vou trazer isso para dentro do meu fluxo de valor. Ou seja, eu trago para dentro do meu fluxo de valor aquilo que eu tenho que aplicar com base no valor final para o meu cliente. Se você não conhece, esse conceito de fluxo de valor foi pensado do Lean IT ou do Lean Manufacturing, tá certo? Então, um conceito que a ITIL adotou e eu gosto bastante dele. Então, sempre pense no seguinte: eu quero trazer a boa prática da ITIL para dentro da minha empresa. Primeira coisa que você deve se perguntar: foco no valor. O que o meu cliente espera e o que eu posso endereçar para ele com base nesse, nesse conhecimento da ITIL, tá? Então, pessoal, dito isso, aqui tem um slide que mostra a interação entre as práticas da ITIL, prática D, E, Y, Z, ou seja, gestão de incidentes, gestão de problemas, gestão de requisição, central de serviços, tudo são práticas, e aí eu vou pensando o que se aplica no meu contexto, no meu cenário, né, essas bolinhas verdes que estão ali marcadas, então essas bolinhas, vou dizer assim, o que eu vou pegar de cada prática para em cima desenhar o meu processo, o meu conjunto de processos, para então estabelecer o meu serviço, então fechar o meu fluxo de valor, tá bom? Então, pessoal, olhando assim essas tabelas aqui sobre resolução de incidente como um fluxo de serviço ou como parte dele, nós temos, por exemplo, primeira etapa como detecção de incidente. Quem pode ajudar nessa parte de detecção de incidente? Olha, a própria central de serviços, que é uma prática IT muito interessante. Gestão de eventos, se você tem aquelas ferramentas, né, de monitoração, as ferramentas de monitoração ajudam muito na detecção de incidentes. E a própria gestão de incidentes em si, né, que aí vão ser um conjunto de atividades que vão ajudar a detectar incidentes. Registro de incidente, a própria gestão de incidentes em si vai registrar o incidente. Classificação, mesma coisa, gestão de incidentes que vai ajudar. Diagnóstico, eu posso usar a gestão de incidentes, mas eu posso também usar a gestão de conhecimento, ou seja, a minha base de conhecimento, e aí outro assunto que dá muito pano para manga e pode virar aí, Bruno, um webinar no futuro, né? Uma gestão, falar sobre gestão de conhecimento, que é muito interessante. Hoje a gente estava num debate em um cliente falando sobre como a inteligência artificial pode ser acelerada por meio de uma gestão de conhecimento efetiva. Então, muito legal a gente também, esse é um assunto bem bacana, tá? A gestão de problema também, que eu já falei anteriormente, pode ajudar muito no diagnóstico de incidente, principalmente incidentes mais sérios, com alta severidade. Se você tem esforços de gestão de problemas, ou seja, de investigação de causa raiz na sua empresa, também a gestão de problemas pode ajudar nos esforços da gestão de incidentes. Também na resolução do incidente, você pode ter ali galera de gestão de problema ajudando, o processo da habilitação de mudança, desenvolvimento de gerenciamento de software, validação e teste de serviço, gerenciamento de implantação, liberação, central de serviço, gestão de infraestrutura e plataforma, gestão de fornecedor. Tem muitas práticas ITIL aqui que, vejam, pessoal, elas se correlacionam, elas não são usadas isoladamente. Então, estou falando aí, vou citar um exemplo, gestão de fornecedor. Eu posso ter fornecedor como um fornecedor como parte da minha gestão de incidentes? Com certeza, e essa é a realidade de muita gente, né? Eu tenho uma central de atendimento, e essa central de atendimento pode se valer de um terceiro para me apoiar? Sim, com certeza. Terceiros tanto na parte de consultoria de implantação, quanto terceiros como parte realmente do atendimento, como força de trabalho outsourcing. Então, existem várias possibilidades aqui e você traz consigo então os conhecimentos da prática gestão de fornecedor dentro da ITIL. E para encerrar o incidente, evidente, você traz os conceitos da gestão de incidente também, né? Você traz o conceito da central de serviço que é quem formaliza de fato o encerramento do incidente. Se você tem o Fresh Desk ou Fresh Service dentro da sua empresa, já deve ter notado que o incidente ele quando eu terminei de diagnosticar o incidente, finalizar ali o atendimento, ele primeiro vai para resolvido para depois encerrado. Por quê? Porque ainda existe um tempo ali em que o teu usuário pode dizer, opa, não foi resolvido não.
volta lá, refaz, porque não está validado. Então, isso é muito interessante. Depois você pode tirar métricas de retrabalho, né? Poxa, por que não fomos efetivos na primeira tentativa? Né? É uma avaliação possível. Monitoração e gestão de eventos, evidentemente, né? Tá verdinho lá o meu monitoramento de novo, então encerrado o incidente. Né? A própria gestão de problemas em si pode apoiar no encerramento do incidente, ajudando na validação, né, da resolução proposta, a gestão de conhecimento, porque você vai poder subir artigos, né? Por exemplo, resolvi um incidente, eu já quero que aquela resolução se torne um artigo na minha base de conhecimento. Isso é muito legal, tá? Então, você pode fazer isso com a sua ferramenta de ITSM se ela for Freshdesk e Freshservice. As outras eu não sei, tá? Mas Freshdesk e Freshservice tem essa função de transformar uma solução como um artigo na base de conhecimento, tá? E também a gestão de relacionamento, tá certo? Então a gestão de relacionamento também pode ajudar. O que, que é a gestão de relacionamento? É o cara que cria relacionamento com o cliente, o tomador de cafezinho, o cara que vai lá conversar, interagir, entender se a necessidade do cliente foi atendida ou não foi atendida. Então, isso também faz parte do encerramento de incidente e é uma outra prática que está contemplada dentro da ITIL. Tá? Então, aqui mostrando para vocês aqui como é que seria o processo de tratamento e resolução de incidentes que eu citei lá atrás, né? Então, vários canais de comunicação podem startar, engajar a equipe de gestão de incidentes. Você passa pela detecção de incidentes, o registro, a classificação. Na classificação, você avalia se a solução está disponível ou não. Se ela não estiver, você passa para o diagnóstico. No diagnóstico, você resolve o incidente e você encerra o incidente. Perceba, pessoal, que todas essas etapas contemplam registro. Tudo tem que estar registrado. Ali, na etapa de resolução, por exemplo, você pode ter requisições de mudança ou atualizações da base de conhecimento, tá? Então, por que isso, pessoal? Porque outras práticas da ITIL podem ser acionadas a partir de uma solução de incidente ou de uma tentativa de resolução, tá? Por fim, pessoal, lá no encerramento, eu quero chamar a atenção para vocês no primeiro item do registro, relatório de incidente. Você vai tirar relatórios da tua gestão de incidentes no final do mês. Esses relatórios, quanto mais automatizados forem, melhor, porque você pode bater o olho e verificar, poxa, quanto tempo estamos gastando com incidentes? Quais são os nossos top 10 de categorias de incidentes que nós atendemos? Poxa, nós atendemos tantos chamados assim de nota fiscal de saída no último mês. Será que se nós não investíssemos em uma melhoria dos módulos de nota fiscal de saída, será que a gente não conseguiria melhorar essa funcionalidade? Ou seja, veja que você está usando a gestão de incidentes para melhorar algum fluxo de processo que necessariamente não é só na gestão de incidentes, até mesmo melhoria de produto da sua empresa pode ser utilizado para isso, tá certo? E pessoal, a revisão periódica de incidentes, claro, ela é a partir da análise dos registros de incidentes, que ela pode ser tanto requisitada quanto também uma rotina dentro aí do seu processo de gestão de serviços, tá? O que eu quero trazer aqui como dica para vocês é tenham como apoio uma ferramenta automatizada para poder apoiar a parte de relatórios. Isso faz toda a diferença para você. E aí, na sua rotina, você pode avaliar constantemente como melhorar o seu processo, como melhorar a sua tecnologia com base nesses números. Nunca tome decisões com base em achismos, sempre em certezas pautadas nos números ou pautadas em dados reais. Então, um processo, uma prática da ITIL que vai te ajudar de forma decisiva a isso é uma gestão de incidentes extremamente estruturada. Outra dica que eu vou dar, gente, se você não for um outsourcing de TI que ganha por chamadas atendidas ou por tickets atendidos, não é uma boa você mostrar o seu valor para o negócio dizendo, olha, eu atendi 1.000 chamados no último mês, tá? Por quê? Você só vai ser visto como o bombeiro da empresa, tá certo? Então, se você quer mostrar valor, tente trazer outros tipos de diagnóstico. Né? Atendi 1.000 chamados, isso é bom ou é ruim? Não sei. 1.000 chamados, pode ser que você esteja mostrando que a coisa não funciona, que você só está apagando incêndio, ou você pode estar mostrando o seguinte: olha, de fato, estamos trabalhando muito.
ou trabalhando menos. Se no outro mês foi 1.500, nesse mês foi 1.000, legal. Por que que diminuiu? Né? Então, uma ferramenta de ITSM pode ajudar vocês muito nisso. E a gestão de incidentes, aqui como preconiza a ITIL, ela vai ajudar vocês bastante nessa avaliação e na forma como demonstrar o valor para a empresa de vocês, tá bom? Pessoal, outra novidade que a ITIL 4 trouxe, e eu confesso a vocês assim, eu já vi esse tipo de cenário, tá? Mas é um cenário que ainda é pouco explorado. Estrutura plana, estrutura em camadas, tá certo? Por quê? O que acontece, pessoal? Como é que hoje as empresas estruturam suas centrais de atendimento ou sua gestão de incidentes? O nível 1, quem atende o telefone, quem está lá no chat, quem registra os incidentes. Nível 2 são quem são as pessoas de suporte que aí não ficam na linha de frente, ou seja, que tem um tempo maior para poder investigar, para poder tentar fazer uma solução. E o nível 3, que é os especialistas. Normalmente tem-se essa escadinha nas organizações, tá? Não significa que quem está no nível 1 necessariamente é menos capacitado que quem está no nível 2. Isso é uma lenda, tá certo? Uma lenda urbana. Não existe isso. O nível 1 é chamado de nível 1 porque é o primeiro nível de atendimento com relação ao cliente, ou seja, o cliente vai falar com o nível 1, tá certo? Aí o nível 2, ele pode interfacear com o cliente sim, mas sempre que o cliente entrar em contato, da parte dele, ele vai falar primeiro com o nível 1, tá certo? Então, pessoal, existe essa estrutura em camadas que ela já é muito comum. Agora, a estrutura plana, como seria? Ela é um pouquinho mais parecida com o que você vê no Scrum, por exemplo, tá? Ou nas práticas ágeis. Todo mundo numa equipe plana, onde a lista de incidentes, na verdade, é um backlog de atividades. Esse backlog vai sendo priorizado por um tech lead ou por alguém do time designado para isso, e as pessoas vão puxando as atividades e vão resolvendo. Simples assim. É uma estrutura de gestão de incidentes mais simples, mas muito válida, tá? O ponto que precisa ficar claro é o seguinte: evidente, funciona dessa forma, mas como é que os incidentes entram, né? Vai ter que ter. Será que vai ter alguém atendendo o telefone? Ou será que a nossa central não atende telefone? É possível? Possível, claro, sem dúvida nenhuma. Mas o importante é garantir que sempre haja uma certa disponibilidade para que o primeiro atendimento seja bem realizado. Mas essa estrutura plana também foi uma novidade que a IT trouxe e muito inspirado nas práticas ágeis, tá certo? E turma, registrar incidentes. Vamos lá, registro. Aquela questão, vou abrir o chamado. Eu preciso fazer um curso de IT porque a galera não abre chamado, né? Então, turma, de fato, posso dizer categoricamente para vocês, nada na ITIL existe sem registro, tá certo? A ITIL pode até negociar o momento do registro, pode ser até depois, mas tudo tem que ter registro, porque o que eu registro eu posso tirar indicador, e o que eu posso tirar indicador eu posso gerenciar, e o que eu posso gerenciar eu posso melhorar, tá certo? Agora, sem registro não existe, tá certo? Então, pessoal, as ferramentas de ITSM, de gestão de fluxo de trabalho, gestão de chamados, nossos queridos Fresh Service, Freshdesk, tem, né, formas de você poder detalhar os incidentes e os registros. Então, aqui neste slide, nós temos uma lista de itens que podem ou que normalmente se incluem num registro de chamado. Eu não vou abordar individualmente cada um deles, mas eu quero trazer para vocês o seguinte cenário. Olha, turma, tomem muito cuidado para, num momento zero, não serem assim tão, assim, tão complexos demais. Se você não faz gestão de incidentes hoje na sua empresa, se você não tem uma central de atendimento estruturada, tente o simples no primeiro momento. Faça o simples inicialmente e vá melhorando continuamente com o passar do tempo, né? A gente chama de um processo de aderência do processo. A tua empresa está aderindo ainda ao processo, então está tracionando, outra palavra linda, tracionar, né? Estão tracionando esse processo. Quanto mais eu vou tracionando ele, mais você vai aprendendo e mais você vai aprimorando. É assim que você muda a cultura de uma organização. Nunca chega top-down logo de cara com uma mudança muito grande.
atenta a conta-gotas. E o registro do incidente é muito importante, mas coloque registros, um modelo de registro mais simples no primeiro momento, tá certo? Pelo menos aquilo que você entende que vai ser mais importante para que a gestão de incidentes seja eficaz na sua organização, tá bom? E aí, pessoal, já estamos aqui quase chegando no finalzinho, tá? Quero falar um pouquinho sobre ferramentas de automação, porque se você tem a sua gestão de incidentes, poxa, ela já funciona, mas ela é muito operacional, ela ainda é muito manual, eu não consigo ainda eh, tornar mais rápido, mais ágil alguns processos. E aí, a ITIL ela traz muito forte os conceitos das ferramentas de automação possíveis. Então, por exemplo, você pode ter automação já logo de cara nas ferramentas de gestão de eventos, né? A tua ferramenta de monitoração abrindo o chamado, né? Então isso é muito comum nas organizações já, né? É uma realidade muito perene nos departamentos de TI, também em várias empresas de mercado que necessariamente não atuam com TI. Mas sim, você pode ter ferramentas de gestão de eventos, de monitoração já abrindo o chamado. Porém, nas ferramentas de colaboração e gerenciamento de fluxo de trabalho, né, que aí é o Fresh Service, é o Fresh Desk, como exemplo, tá? Estas ferramentas de colaboração e gestão de fluxo de trabalho possuem várias automações possíveis. Então, por exemplo, lá no Fresh Service, você pode, por exemplo, automatizar a classificação de determinados incidentes ou trazer inteligência contextual à abertura de chamados, dependendo do que o cliente escolher ou digitar, a própria ferramenta já preenche alguns campos em nome do cliente, porque já entende o que significa aquilo, isso facilita o atendimento depois, porque a equipe de central de serviço não perde muito tempo tentando entender o chamado e classificando corretamente, porque a ferramenta de automação já fez isso para ela. Outra coisa, as próprias ferramentas de gestão de conhecimento também são fontes de automação, você pode automatizar, então, a criação de ferramentas, de artigos, de base de conhecimento, por meio da solução de gestão de incidentes. Lá também na gestão de problemas, né? Vou citar rapidinho um item fora do nosso escopo, mas você também pode criar artigos direto na base de conhecimento por um módulo de gestão de problemas. Isso dependendo de como você aplica ali a boa prática dentro da sua ferramenta de gestão de fluxo de trabalho, que eu espero que seja o Fresh Service, tá certo? Mas tudo bem, se você não usa o Fresh, usa qualquer outra ferramenta, você também é muito bem-vindo e acredite, gente, a Vesatec é agnóstica para a ferramenta, embora tenhamos a nossa preferência, tá certo? Ferramentas de classificação e análise, incluindo aquelas que forem aprimoradas por machine learning. Gente, machine learning é um conceito que hoje está vindo forte para o mercado. Eu falei lá no começo, eu participo das reuniões dos embaixadores IT. Gente, vai vir muita literatura a partir de agora, aprofundando machine learning, inteligência artificial, assim, na veia, pessoal. Então, você, por exemplo, ter a possibilidade de ter uma central de serviços baseada em inteligência artificial, mas não aquele chatbot convencional, onde clica aqui e tal, que a pessoa fala, meu Deus do céu, eu fico. Pessoal, eu odeio essas ferramentas de chatbot que eu clico 50 itens, chega no final, acessa esse link aqui, obrigado pelo atendimento. Puxa vida, isso me deixa desgostoso demais, gente. Não, aqui eu estou falando realmente de você emular a experiência de estar falando com o ser humano, inclusive com inteligência contextual, com uma linguagem adequada. Hoje as ferramentas, embora elas em português ainda estejam aquelas que se integram com as ferramentas da HSM ainda estão engatinhando um pouquinho, vão ter que melhorar um pouco, mas, cara, já tem muita coisa forte aí, tá? Então, lá na Fresh nós temos o Fred, né? E o Fred, olha, eu falo para vocês, quanto mais forte, mais robusta for a sua base de conhecimento, e aí a gestão de incidentes vem na veia com essa questão de alimentação de base de conhecimento, antes o seu negócio vai conseguir adotar a inteligência artificial e o machine learning, que é o aprendizado em nível de máquina, com base nas experiências que a máquina vai tendo no teu processo, antes você vai se aproveitar disso. Quanto mais rápido o teu negócio se aproveitar disso, antes ele pode ser mais eficiente. E aí, gente, não se trata de substituir ser humano por máquina, se trata de tornar o ser humano mais especializado. O recurso humano hoje eu vou ter ele naquilo que de fato for
tático e estratégico. O operacional, sempre que possível, sempre que eu ver que a repetição ela é muito constante e que ela é muito en passant, cara, vai para inteligência artificial, tá bom? Então, embora assim, de novo, é um conceito que ainda está engatinhando no nosso mercado, mas eu vou falar para vocês, hein? É a tendência que está vindo aí, está vindo uma enxurrada, um tsunami aí de novidade em relação à inteligência artificial. Então, assim, considerem isso no roadmap da empresa de vocês para os próximos 5 anos, sendo muito conservador, tá bom? Que mais, pessoal? Administração remota, diagnóstico, implementação e outras ferramentas de gerenciamento de infraestrutura, de infraestrutura e software também podem trazer automações. Então, essas ferramentas de diagnóstico, de avaliação também tem muito no mercado. Ferramentas de planejamento e priorização também, ferramentas que podem ajudar vocês a priorizar melhor o trabalho, principalmente aquelas ferramentas de gestão de backlog, quando você adota uma prática ágil, né, e uma equipe plana dentro do seu contexto de gestão de serviços. Ferramentas de análise e relatório, fantástico. Gente, no Freshdesk e no Freshservice vocês podem fazer relatórios com KPIs já pré-determinados que vão certamente tornar a sua gestão mais eficiente. Conto o milagre, mas não conto o santo. Esses tempos eu estava numa empresa, fui visitar o gerente de TI, o gerente de TI me mostrou assim, poxa, Renan, eu acompanho só quantidade de chamados fechados. Como é que a empresa vai olhar o TI como fonte de investimento se ela só acompanha quantos chamados os caboclos fecham no mês? Gente do céu, não tem como. Não tem como, né? Se você só olha chamado fechado, você cara, gente, é bombeiro, tá pagando incêndio, ou seja, é custo na minha empresa, não é investimento, não tô vendo nada de diferencial nesse time de tecnologia. Então, trazer esses relatórios, esses KPIs, essa inteligência, por exemplo, quantas horas hoje a sua equipe está investindo em determinadas categorias de incidente? Será que eu não consigo tornar esse tempo gasto mais eficiente para que eles tenham tempo de trabalhar mais em projetos e em inovação? E por fim, as ferramentas de pesquisa, que são as ferramentas de survey, que também vão lá, fazem as perguntas que você cadastrar e, evidentemente, essas ferramentas vão trazer como é que está a percepção do seu cliente, do seu usuário em relação à sua entrega, tá certo? Então, pessoal, aí aqui nós temos as recomendações, né, para automação da gestão de incidentes, para a gente fechar, né? Então, que se recomenda, o que a IT traz de recomendação quando eu vou para automação? Primeira coisa, gente, automatize o fluxo de valor de serviço e não a prática sozinho. O que isso significa? Eu não vou automatizar a gestão de incidentes, eu vou pensar no meu fluxo de valor, lá no meu valor, e aí então, a partir do reconhecimento do valor final, eu vou encontrar as oportunidades de automação. Aquilo que for puramente operacional, eu quero automação, tá? Isso com repetição, isso com tração do seu processo, do seu fluxo de valor cada vez mais na sua empresa, você vai conseguir automatizar cada vez mais. Permitir fluxos de trabalhos diferentes para incidentes baseados em usuários e em eventos. Então, vou criar um fluxo padrão, mas eu posso ter fluxos diferenciados quando eu uso automação para cada tipo de incidente, de acordo com o tipo de atendimento que eu vou fazer. Outra coisa, gente, não complicar demais os fluxos de trabalho. As regras de negócio, as interfaces, gente, simples. No White 4 Foundation tem uma frase que eu amo: a simplicidade é o suprassumo da sofisticação. Então sejam simples. Procurem a simplicidade. Tentem sempre eliminar a burocracia. Preste atenção na medição e no relatório desde o início. Estou criando a prática, já põe um relatório ali, já põe um indicador, já começa a medir. Não espera, vou rodar o processo 50 anos aqui, depois eu começo a medir. Não, já vai medindo logo na vez, já pensa o que você quer medir no final de 30 dias. Né? 5, 6, 7 indicadores. Claro que a tua ferramenta de gestão de serviços, a tua ferramenta de gestão de chamados vai ser um limitador para você, evidente. Mas tente trazer esses indicadores. Permitir a formação de enxames, ou seja, do swarming e outras formas de colaboração entre equipes. Dê a possibilidade das suas equipes colaborarem da forma que acharem melhor. Né? Garanta uma comunicação efetiva. O que é uma comunicação efetiva? No curso IT 4 Direct Plan and Improve, temos as regras da comunicação efetiva, né? Mas
é de fato pensar que a comunicação faz parte do processo, né? Então, quando você quer trazer gestão de incidentes efetivo, pense na comunicação, em protocolos de comunicação, como comunicar, o que comunicar, quando comunicar, quem são meus interlocutores. Então, pensar em comunicação, às vezes a gente pensa muito no bit byte e esquece da comunicação, da sensação, do feeling da pessoa que está do outro lado, que está lendo aquela informação, e, poxa, meu chamado está parado, não anda. Claro que não. Às vezes está andando, mas ninguém está comunicando. A percepção da qualidade do serviço ela muda. E por fim, gente, aproveite as capacidades de machine learning que eu falei agora há pouco, aprendizado em nível de máquina, coloque isso no seu roadmap, que certamente a sua empresa, em algum momento, vai ser diferencial. Depois de determinado tempo, vai ser obrigação de negócio ter esse tipo de tecnologia atuando em favor. Então, pessoal, esta é a Masterclass sobre gestão de incidentes que eu tinha para apresentar para vocês. Estou muito contente de ter compartilhado esse conhecimento com vocês. Eu quero muito agradecer. E agora, pô, o Bruno está voltando aqui para me fazer companhia. Bruno, perguntas da produção Excelente aí, Renan. Excepcional aí, Renan. Primeiro, obrigado por compartilhar com a gente aí toda a tua experiência, todos os casos aí, as trocas de ideia, porque eu acho que, além de passar o conteúdo, você está falando de alguns casos, alguns cenários. E aí, isso instiga a gente a pensar um pouco no nosso negócio, o nosso cliente até ver onde que se encaixa, né, dentro da operação. Eu estou com perguntas aqui, sim, Renan. Eu vou começar a soltá-las aqui na tela, tá? Aí a gente vai respondendo uma por uma aqui. Então, eu tenho algumas perguntas aqui do Gesimiel Marcondes. Deixa eu só colocar lá na tela aqui para a gente ler junto. Põe na tela. São algumas aqui. Então, Renan, existe a possibilidade de, ao invés de minimizar, eliminar o impacto negativo de incidentes ao restaurar a operação normal do serviço. Aí eu acho que não existe a possibilidade de, ao invés de minimizar, eliminar o impacto, sim. Por meio de uma solução de contorno, a gente entende que a gente minimiza ou elimina, tá? É possível, tá? Então, por exemplo, você dá um exemplo muito simples, Gesimiel. Um roteador Wi-Fi parou de funcionar na sala. Você pega lá, desliga e liga. É solução de contorno, né? Acabou o efeito. Parou de... Agora tá conectando todo mundo de novo, tá certo? Então, você pode minimizar ou eliminar o impacto por meio de uma solução de contorno, mas também por meio de uma solução definitiva dentro da gestão de incidentes, tá? Isso é perfeitamente possível. Agora, Bruno, assunto para outra Masterclass, cara, muito legal, gestão de problemas, tá? E aí a gente entra com bastante profundidade nesse debate, mas deixa eu... Eu já estou com uma lista aqui de sugestões para o webinar aqui. Vamos ver, legal. Vamos colocar em votação aqui quem acompanhar a gente nas nossas redes sociais aqui, a gente vai colocar em votação e aí vamos ver o que a gente faz na próxima aí. Gesimiel, obrigado pela pergunta, tá? Valeu. Tem mais uma aqui, tá? Do Gesimiel também. Então, ele fez a pergunta: e quais os principais obstáculos enfrentados pela equipe ao responder incidentes e como seria possível superá-los, né? Vai lá, Renan, pergunta... Bruno, ele botou @Bruno. Eu acho que então, assim, sabe o que é legal? Eu gosto de mostrar a minha visão aqui nesse. Exatamente. O Bruno é o cara do negócio. E eu acho que ouvir a tua opinião é muito legal nisso, Bruno. Aí, vamos lá. Então, o que a gente pode entender aqui como principais obstáculos, né, geralmente da equipe em relação a responder incidente, é você não ter um processo bem definido para recebê-los. E quando eu falo de processo, muitas vezes vai desde o canal que você oferta, né? Porque às vezes tem aquela briga eterna de o pessoal não abre chamado, o pessoal me manda aqui. Qual é a oferta de canal que você entrega? Porque aí é o primeiro obstáculo, né? E aí, quando geralmente o incidente ele é aberto e você tem a categorização adequada, você, teoricamente, começa a gerar um conhecimento em cima disso. E por que não documentar, então, esse conhecimento? E por que não, então, fazer uso de, vamos dizer assim, base de conhecimento, ou fazer uso de soluções aí que vão permitir que você enfrente isso. Então, diante da experiência que a gente tem aqui, a gente tem alguns clientes que têm problema, às vezes, para responder, porque tem muito chamado, alguns têm pouco chamado,
alguns às vezes não têm uma categorização adequada, e alguns têm uma categorização excepcional, às vezes que supera até o que é necessário. Eu vou ser bem pé no chão. Vamos começar. Onde está o canal do nosso cliente interno? Onde que é o canal que ele prefere? Vamos conectar esse canal. Vamos receber. Vamos transformar em informação e depois a gente vai entendendo os 80-20 aí. Vamos tratar isso como se fosse um projeto. Então, vamos entender o 80-20 desse cliente, porque entendendo 80-20 a gente vai ou criar automações, ou vai criar conhecimento, e a nossa equipe, entendendo 80-20, ela também se prepara para responder mais rápido. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas é mais filosófica quase essa pergunta aqui, depende muito do negócio. Isso. Bruno, subscrevo o que você disse, tá? Subscrevo. E eu diria Perfeito. assim, se eu fosse olhar do lado do time, eu sou o cara que atende incidente, meu principal obstáculo é ter a informação que eu preciso. E aí você foi na veia, canal de comunicação. Então, como é que o cara abre o chamado e como é que pega essa informação? Se tá faltando informação, como é que eu faço? Então, foi na veia, é isso mesmo. Gesimiel, cara, obrigado pelas perguntas, tá? A gente está explorando aqui, você fez mais perguntas aqui. Agora, para mim, essa pergunta também, eu vou acabar aproveitando até para o Renan poder tomar uma água aí. Quais são os tipos de automação, né, que a gente aplica aqui no gerenciamento de incidentes e como é que a gente pode expandi-la para acelerar as respostas? Cara, deixa eu te trazer o webinar anterior que a gente fez aqui. Se você quiser dar uma olhada no nosso canal, tem um webinar bem legal sobre isso aí. É justamente sobre como a gente usa a inteligência artificial para melhorar o teu controle de resposta. Mas eu vou te dar também a resposta aqui. Basicamente, lá a gente tem um conteúdo completo mostrando como é que se usa IA com base de conhecimento, com categorização, com resolução de incidente por semelhança. Então, tem um negócio muito bacana lá que responde essa tua pergunta aí com bastante conteúdo. De qualquer forma, quando a gente implanta uma solução dentro de uma solução de ITSM ou ESM, como é o Fresh Service, ou até mesmo o Helpdesk, né? A gente tem muito recurso e uma vez bem feita essa etapa anterior que a gente estava, que a organização quer ter dentro de casa, ter um mapeamento do que você tem em relação a incidentes, você acelera isso com automação. Então, vou te dar um exemplo bem prático aqui. A gente tem dentro da solução possibilidades de orquestração ou uso até de APIs. Então, lembra aquele usuário que esquece a senha? Pô, pode ser que é algo superado, às vezes, na empresa de vocês, mas a gente pega muito aqui. Reset de senha? Reset de senha. Por que não criar já um processo automatizado que esse reset de senha, a partir da abertura do chamado, já cai uma informação até no celular do colaborador com um link para ele acessar e criar a senha. Então, um exemplo aqui básico de como a gente usa uma automação. Outra, entendendo os principais através de relatórios, tendo os insights em cima do que a gente tem dentro das plataformas mesmo, a gente vai entender quais são os principais problemas, né? E aí, em cima desses, por que não criar automações até de resposta? Então, a gente consegue fazer esse tipo de cenário aqui. E é muito comum a gente implementar isso, porque ao longo da jornada do nosso cliente, ele vai gerando conhecimento, e esse conhecimento, se ele começa a aplicar, seguindo um framework como IT, por exemplo, é como se tivesse uma maquininha que está rodando bem azeitada, e aí isso cada vez melhor, ela melhora e vai rodando cada vez melhor. Então, isso é bacana de trazer. Agora, só a consultoria resolveria, né? Não, eu acho que é todo um ecossistema que a gente tem que pensar. Então, vai desde uma consultoria até ter uma boa dinâmica interna de educação para o colaborador na hora de responder. É isso aí. Eu vou para a próxima aqui, que eu sei que tem mais aqui, ó. Agora essa para o Renan, tá, Renan? Como poderemos realizar testes de falha com o Chaos Engineering para validar nossa capacidade de recuperação e identificar pontos fracos no processo de resposta a incidentes? Aqui, quando a gente está falando de Chaos Engineering, a gente já está falando de testes de resiliência operacional, né? Então, aí, aqui nesse caso, já estamos entrando um pouquinho lá na gestão de continuidade de serviços, ou seja, no disaster recovery, né? Quando a gente usa essas técnicas de Chaos Engineering, a gente pensa assim, o pior cenário, e aí no pior cenário, tudo que pode acontecer. Então, neste sentido, o Chaos Engineering vai te ajudar a entender, por exemplo, como aplicar os seus modelos de incidentes graves, ou quais são os teus pontos únicos de falha na tua operação que você precisa criar resiliência, tá? Então, na verdade, Gesimiel, você não vai
utilizar tanto isso no processo de resposta a incidentes, mas você vai, evidentemente, se aproveitar disso para melhorar a tua resiliência operacional, tá? É evidente que aí, a partir disso, poxa, eu acho pontos únicos de falha aqui, situações que podem acontecer, que eu posso criar modelos de incidente, eu posso criar artigos na minha base de conhecimento mostrando, se acontecer isso, pessoal de gestão de incidentes, faça isso, né? Tem uma interface, mas primariamente esses testes eles ajudam mais na parte de resiliência operacional, tá? Mas seria isso. Eximiel, cara, muito obrigado aí pelas suas perguntas. Gente, tem mais perguntas aí? Se quiserem, a gente está aqui, está em tempo ainda. Vamos lá, produção, tem mais pergunta aí? Acho que não, então... Então, pessoal, o Gesimiel foi o exclusivo. Como prometido aqui, então a gente combinou, né, da gente trazer aqui ao final uma surpresa para vocês. Então, eu vou trazer essa surpresa. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que em algum momento teve contato com o ITIL, ou esse tema é um tema muito relevante no nosso dia a dia. Então, se você já tem o ITIL V3, tá? Então, quem tem ITIL V3 aí e está querendo migrar para o V4, querendo se atualizar, se capacitar, entendendo que o V4 é uma evolução do V3, ele é mais atualizado, a gente consegue, a Vesatec está trazendo aqui, junto à People Search, na compra de uma especialização. Então, você ganha um voucher para o ITIL 4 Foundation. O que é isso? O que significa isso? Basicamente assim, eu quero me especializar, eu quero comprar o ITIL CDS, por exemplo, ou Monitor Support and Fulfillment, eu vou ter de graça o ITIL 4 Foundation. Então, você vai se atualizar e ainda você vai fazer um upgrade aí no seu nível de ITIL aqui, na sua, enfim, na versão que você está em relação à sua certificação. Então, muita gente pedia isso, Bruno. Muita gente. Olha, isso aí é uma baita novidade. Ligava para falar, não, pô, eu tenho V3, eu quero fazer as avançadas da ITIL, mas poxa, cara, vou ter que fazer o 4 Foundation de novo. Aí disse, pô, infelizmente vai ter que fazer. E agora não. Agora você vai ganhar o ITIL 4 Foundation, curso mais exame, curso Vesatec oficial, mais exame. Você ganha ele se você quiser estudar para o ITIL 4 Foundation para te ajudar, evidente, a entender melhor as carreiras avançadas, mas evidente. Aí você abriu a porta agora de fazer um único investimento e aí tirar a sua especialização. Eu conheço muita gente que tem o V3, pessoal, e às vezes, poxa, mas eu fiz o V3 lá atrás, eu tenho que fazer o V4. Agora não, você vai se especializar, o V3 já vira um pré-requisito para você colocar uma carreira um pouco mais aprofundada, um pouco mais... e aí lembrando também que a Vesatec tem a carreira mais completa de ITIL do Brasil, então você consegue pegar aí toda a certificação ponta a ponta. Eu coloquei um link aqui, tá? Então quem quiser conhecer um pouco mais das carreiras ITIL disponíveis aí dentro do nosso programa de cursos, você pode clicar e você pode acessar. E aí, esse é o primeiro tópico. Então, tem sempre muita gente que tem o V3 e quer ter o V4 ou quer avançar e tem que lembrar que tem que passar pelo V4. Cara, você vai ter o ITIL Foundation de graça dentro desse caminho, se você quiser comprar uma especialização. Agora, poxa, Bruno, Renan, cara, eu não tenho nem o V3, mas eu quero começar. Por onde você começa? Você começa pelo V4. Tá? E aí, qual é a novidade aqui? Geralmente, você começa pelo V4 e você se especializa. Então, tem muito aluno nosso aí que comprou o V3, ou depois comprou o V4 e hoje já faz alguma carreira mais avançada. Mas, poxa, eu estou começando agora. Por onde eu começo? Geralmente, você vai começar pelo ITIL Foundation. Né? E aí, a gente tem aqui uma oferta especial também. Você vai ganhar 50% off no Foundation se você comprar uma carreira avançada. Eu deixei o link aqui porque o link traz todos os cursos, tá? Agora, eu gostaria de também lembrar, a Vesatec tem um guia de estudos, tem um simulado, então a gente tem um simulado aí que você consegue fazer. O que mais, Ana? Me lembra que tudo que a gente tem dentro simulados oficiais. Isso, simulados oficiais, o guia rápido de estudo, você recebe todo o material oficial da People Search, o book oficial do módulo que você está estudando, né? E toda a carreira e-learning, né? Então,
Por exemplo, no Foundation nós temos mais de 100 perguntas quiz, mais 2 simulados oficiais. Até me questionam, pô, Renan, mas tem um curso aí que faz 400 perguntas quiz. Eu falo, não, você precisa de 400 para passar, você precisa de 6. Precisa saber exatamente na veia o que tu precisa para fazer a tua certificação. Então, nossa carreira é a mais objetiva. Eu diria para vocês assim, ela é extremamente objetiva e focada, orientada na certificação. Além disso, Bruno, também todo o nosso time de suporte aí à disposição. É e-learning, mas você tem contato humano. Então, E é uma ótima além disso, oportunidade. né, Renan, vamos lembrar uma coisa: a gente tem Take-Two, tá? E 97% de aprovação. Então, o que é Take-Two? Poxa, eu fiz lá o teste, eu não consegui passar na primeira, estava com a cabeça cheia naquela semana. Você tem mais uma chance, né? Isso leva um ano e a gente vai deixar a plataforma aberta até você conseguir o certificado. Exatamente. E aí, os nossos alunos têm 97% de aprovação. Então, vocês podem ficar aí, como o Renan falou, a gente vai ter o suporte aqui, vai apoiar vocês nesse caminho, tá? Então, gente, tem o White Foundation 3 e quer se atualizar? Chama a gente aqui. Eu coloquei um link, tá? Pessoal, não vai ter um voucher específico agora. Agora, fala com o nosso time aqui, a gente tem um time que está de plantão, tá? Tem um botão de WhatsApp aqui, se vocês quiserem falar mais rápido com eles vão estar apoiando vocês. E é só falar que participou da nossa IT Masterclass. O vídeo vai ficar gravado, mas essa etapa aqui a gente vai cortar. E aí, você falando com a nossa turma aqui, está valendo até o final do mês. Então, se vocês podem considerar até 30/11 aí, que a gente ainda tem tempo para fazer a compra. Quem ficou até o final, tem mais um desconto aí. Tá? Então, quem ficou até o final aqui, esse desconto vai variar de acordo com o curso que você vai comprar. Mas é só lembrar aqui que vocês chamam e falem, olha, eu participei do IT Masterclass do Renan, e aí o Lohan vai estar atendendo aí, o Lohan vai dar para vocês um desconto adicional em relação ao que a gente está ofertando aqui. Então, o preço... Lembrando, a oferta até 30/11, né? Isso mesmo. Ali no slide está 31/11, turma, mas o novembro vai ter dia 30. Um erro aí foi um pequeno erro de digitação, mas ó, teria 30, então, turma. Entra lá em contato que o time é bom, hein? Atende. Atende mesmo. O Luiz fez uma pergunta aqui, então eu não vi o voucher, pode repetir. Luiz, é só falar com o nosso time aqui, pode chamar no chat, pode chamar no e-mail, no contato, nesse link que eu passei agora há pouco aqui. E você fala, quem vai te atender, fala assim, olha, eu participei da IT Masterclass. Considerem o que eu estou apresentando no slide aqui, tá? Você pode até printar, se vocês quiserem tirar aqui, pô, eu quero... E aí, considerem... Mas, ó, vi isso aqui, eu quero isso aqui. Fechou. E quem está aqui tem um desconto adicional, tá? Eu não vou falar o desconto aqui, porque ele vai variar de acordo com o curso que a gente ofertar aqui. Então, assim, queria deixar aqui para que vocês fiquem à vontade, tá? Como eu não consigo puxar vocês aqui para falar, porque a gente está no YouTube e no LinkedIn, eu vou pedir que vocês só cliquem no botãozinho do WhatsApp ou chamem no contato que a gente vai atender vocês prontamente. Bom, gente, eu vou passar só mais um tópico aqui. Queria, primeiro, antes de fechar aqui a nossa Masterclass, no dia 25/11, tá? A gente vai passar mais um conteúdo para vocês, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Então, o Renan deu um monte de ideia aqui de webinar, trouxe um conteúdo super bacana, e é nessa sequência que a gente quer, nessa pegada que a gente vai continuar. Então, a nossa missão aqui é simplificar, basicamente, a tecnologia para as empresas. E aí, como que a gente faz isso? Eu vou trazer agora o próximo webinar, tá? Como você pode simplificar o teu onboarding de funcionários usando a Jump Cloud, tá? Que é uma outra solução aqui dentro do nosso portfólio. Esse webinar vai ser no dia 25 e a gente vai mostrar ao vivo como é que você simplifica. Não sem aquele PowerPoint, não, peraí, vamos ver a ferramenta na prática, querem ver como é que é o onboarding aqui, como é que a gente coloca de maneira dinâmica dentro de uma empresa? Quando eu falo de onboarding, tem gente que se apavora. Então, vamos falar de onboarding de funcionários, ele envolve muitas coisas. E aí, vocês podem considerar aqui no dia 25, se vocês quiserem salvar aqui dentro da agenda de vocês, ou com certeza a gente deve ter os e-mails, vocês vão receber os e-mails aqui, a gente vai mostrar como que a gente simplifica. E aí, para fechar, eu quero só agradecer aqui o Renan, eu quero agradecer todos que ficaram aqui até o final. Gente, muito obrigado aqui pela participação de vocês, estou muito feliz aqui em poder trazer um conteúdo muito rico como esse. Quero realmente
Espero que tenha agregado aí no dia a dia de vocês. Muito obrigado por quem participou, pelas perguntas. Tá? Renan, mais uma vez, sei que você fez um esforço danado aí. O Renan, ele está em Minas Gerais hoje. Né? O Renan teve uma semana inteira aí de trabalho, então ele está fazendo isso aqui, inclusive. Então, muito obrigado, gente. Renan, mais uma vez, muito obrigado. E espero que todos tenham gostado aqui. Até a próxima oportunidade. Certo, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando conhecimento com vocês. Estamos aí à disposição para ajudar vocês em qualquer demanda, tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu!